Graça e paz, Deus abençoe a todos. Nesta manhã de terça-feira, nós vamos ler aqui o Salmo de número 37. Os textos sugeridos para a reflexão na manhã de hoje são os 17 primeiros versículos deste Salmo. Mas o versículo de número 5, ele sintetiza bem o propósito do salmista. Diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. O salmista aqui, refletindo sobre a própria vida, o salmista sendo conduzido pelo Espírito Santo a uma reflexão sobre a justiça, sobre a retidão, ele fala a todo aquele que sofre, ele fala ao coração de todo aquele que enfrenta dificuldades intensas, aquele que está passando por uma aflição, por uma angústia que lhe causa, e muitas vezes, um quadro até de revolta, de indignação por estar sendo injustiçado. O salmista declara abertamente que Deus é aquele que nos justifica. Quando ele diz aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, porque Deus tomará todas as providências para mostrar que você é justo. Por isso ele diz, e deixará claro como a alvorada, né? como o dia, a sua justiça, e como o sol ao meio-dia, a sua inocência. A sua inocência. O número de pessoas preocupadas em entrarem em polêmicas, em bate-boca, em justificar uma acusação, uma mentira, e isso é assustador, porque isso é total e absolutamente desnecessário. Quando você fica preocupado em provar a sua inocência, coisa da qual ninguém neste mundo pode ser obrigado, ninguém tem que provar a inocência, e não há circunstâncias ou termos legais ou sociais que indicam, que exijam que alguém prove que é inocente, tá? Mas no ambiente de discussão, de ofensas, de insultos, de injúria, a parte ofendida, via de regra, se apressa em tomar providências para responsabilizar aquele que o está ofendendo. Davi, em diversas ocasiões da sua vida, ele passou por momentos em que foi ofendido, insultado, humilhado, atacado. E ele apresenta o caminho do sucesso. Confia em Deus e Deus providenciará a sua justificação. Confia em Deus e Deus agirá para mostrar que você é inocente. O segundo texto sugerido fala sobre isso, pode ser compreendido sobre isso. Ruth, nora de Noemi, nora e sogra, ambas viúvas, retornaram para a terra de Israel. Ruth era moabita e nas terras de Moabe havia se casado com um dos filhos de Noemi. Os dois filhos de Noemi morreram depois de terem se casado, obviamente, e o marido de Noemi também morreu. Retornam as duas. E a tragédia as acompanha. É possível imaginarmos os olhares, as conversas. Olha, saiu daqui com marido e dois filhos. Volta sem nada nem ninguém. Somente essa nora, somente essa estrangeira, que agora é como se fosse uma filha para ela. A bondade de Ruth para com Noemi, serve de testemunho da confiança em Deus. Ao regressarem para a terra de Noemi, para a terra de Israel, para regressarem para o ambiente da promessa, da providência divina, o próprio Deus se encarrega em justificar essas duas mulheres através de Ruth. Noemi é grandemente
abençoada. Elas retornam para a terra. Ela tinha até uma propriedade, mas a propriedade estava abandonada ou sendo utilizada por outro. E o costume da época, quando a mulher ficava viúva, sem filhos, um dos parentes próximos serviria de resgatador, serviria como resgatador. Desposaria essa mulher, e o primeiro filho dessa união seria tido como filho do que morreu, tá? Mas a ideia do resgate não é só a questão do casamento de levirato que as pessoas falam, não é só a questão do casamento, é a questão do resgate da propriedade que havia sido abandonada, deixada e precisava ser regularizada, tá? Então, o resgate envolvia isso, reintegrar a pessoa ao convívio social, familiar e econômico, participar das heranças, das bênçãos prometidas por Deus ao povo. Elas retornam sem nada, debaixo de olhares, debaixo de julgamentos, mas Deus está agindo e um homem chamado Boaz será um instrumento de Deus para exibição na vida dessas duas mulheres da justiça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. A fidelidade, a bondade, a retidão não ficam esquecidos diante de Deus. Deus recompensa sim o justo. Deus recompensa sim aquele que busca viver da forma correta. Chegou aos ouvidos de Boaz que Ruth estava no campo para apanhar as sobras, né? Rebuscar. Essa lei foi estabelecida por Moisés, que durante as colheitas no território de Israel, durante as colheitas, os trabalhadores passavam recolhendo. E havia uma orientação já na legislação mosaica para que o dono da propriedade não fizesse não ordenasse uma segunda passagem para pegar o que foi esquecido no campo. Porque depois dos ceifadores, depois dos trabalhadores, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados, podiam percorrer o campo recolhendo o que ficou no campo, recolhendo as sobras para o seu sustento. É uma lei de misericórdia, é uma lei que tinha por objetivo demonstrar a misericórdia, a compaixão. A terra era a bênção de Deus. A produção era reconhecida como bênção de Deus. Nada mais justo do que permitir que os necessitados participassem daquelas bênçãos, tivessem acesso a pelo menos um pouco. E a Ruth está indo para o campo e entra no campo de Boaz no período da colheita com essa intenção, sobreviver, colher ali grãos para alimentar-se e para alimentar também a sua sogra que está na cidade. Nesse ato, ela encontra Boaz. Esse homem encontra-se e a história dela chega até ele, da misericórdia que ela utilizou com a sogra dela, não deixando a sogra sozinha, desamparada, acompanhando-a como uma filha para a terra dos seus familiares, para a terra dos seus parentes, aguardando que Deus a redimisse, a resgatasse. Boaz aqui, ele entra na história como o resgatador, como aquele que devolve a identidade social para aquela mulher que era somente uma viúva, ou seja, sem sustento, sem apoio, sem auxílio. Boaz, ao saber da história, ele se comove, se emociona, chama a jovem, fala ao coração dela, fornece alimento, orienta os empregados para que não criassem nenhuma dificuldade para o que ela estava fazendo. Boaz diz o seguinte: vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou.
Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair, para que ela as recolha, e não a impeça. A bondade que Ruth demonstrou para com sua sogra agora estava retornando para a vida dela através do resgatador, aquele que tinha a função de redimir, de resgatar essa família, que está limitada a duas mulheres viúvas. Um homem íntegro, um homem próspero, um homem muito rico e um homem com um bom e excelente coração. Tiago, tendo em vista os ensinamentos do Senhor Jesus, sabedor que, no ambiente da promessa, entre o povo de Deus, quer Israel ou a igreja, não importa em que termos você está pensando, Tiago faz uma declaração de condenação contra aqueles que enriqueceram, prosperaram e não são capazes de demonstrar misericórdia, graça ou compaixão em relação aos necessitados. Esse texto aqui muito bem poderia ser utilizado contra as fraudulentas ideias da teologia da prosperidade, né? Usar o ambiente religioso para um enriquecimento pessoal. A ganância em forma de espiritualidade, né? Ganância em forma de espiritualidade, ganância aproveitando-se das necessidades, das carências, valendo-se de meios e métodos artificiais para tomar para si muito mais do que convém. Tiago, o apóstolo, declara o seguinte: ai agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. É óbvio que Tiago descreve a situação política e econômica do universo que ele está vivendo. Ele está falando de Jerusalém. Ele está falando das elites, principalmente religiosas e político-religiosas daquele período. Homens que haviam enriquecido grandemente às custas da exploração da fé. O templo era um grande negócio. O templo era uma mina de ouro, literalmente, uma mina de tudo. O templo devia ser lugar para culto, para adoração, para ensino, para cerimônias religiosas e também deveria ser um lugar onde a misericórdia e a graça eram exercidos, deveriam ser exercidos continuamente em relação aos aflitos, em relação aos necessitados. Esses homens estão entre aqueles que Tiago condena, porque quando fala condenaram o justo, é óbvio que é uma referência a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi condenado à morte pelo governador, pelo prefeito romano daquela região, mas atendendo os interesses da liderança religiosa que via em Cristo Jesus um obstáculo, um impedimento à maneira como eles conduziam os serviços religiosos. Há na Bíblia, sim, uma condenação à mentira, à fraude e ao engano. A Bíblia não condena as riquezas. A Bíblia condena a riqueza mal adquirida. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena a ganância, a soberba,
o orgulho, a ideia de que o que eu tenho é meu, mas o irmãozinho está necessitando, problema dele. O relato bíblico que traz a aprovação do Senhor é a livre graça, é o exercício constante da misericórdia, é o demonstrar compaixão para com o próximo, compaixão, fidelidade. É o que Ruth demonstra em relação à sua sogra. E ao retornarem ao ambiente da promessa, elas são alcançadas pelo testemunho da palavra de Deus. Na vida dessas duas mulheres está presente a lealdade, a fidelidade, a justiça e a retidão delas será demonstrada pelo Todo-Poderoso Deus através da figura do resgatador, o homem chamado Boaz. O caminho da justiça, o caminho da retidão, nos coloca debaixo da promessa de Deus, encarregando-se o próprio Deus em realizar a nossa justificação e declarar a nossa inocência em relação aos infortúnios que acontecem nas nossas vidas. Julgamento sempre há, julgamento sempre haverá, mas quem nos justificará é Deus. É Deus. Quem dará o testemunho da nossa inocência é Deus. E isso ele o faz através de Cristo Jesus. Boaz, no seu comportamento totalmente compatível com o que é esperado de um bom judeu, de um bom israelita, de um homem temente a Deus, de um homem comprometido com os seus, com a sua família, com os seus vizinhos, com o seu povo, ele serve aqui como um tipo, prefigurando Cristo Jesus, aquele que veio para nos resgatar da escravidão, do pecado, da miséria, da fome e da morte. Jesus Cristo, nosso resgatador. Jesus Cristo, aquele que nos redime, aquele que nos conforta, aquele que nos consola, aquele que nos justifica, aquele que nos concede pelo Santo Espírito a santificação. Boaz tipifica aqui, prefigura o agir de Cristo em relação aos fiéis, em relação àqueles que temem. Tiago lança uma severa condenação no ambiente religioso, obviamente, porque ele não está preocupado com a estrutura do Império Romano ou com a estrutura política das demais potências mundiais. Tiago é um homem do ambiente de fé, nascido no ambiente religioso, cresceu no ambiente religioso e, para a glória de Deus, teve a oportunidade de ter o conhecimento da revelação de Deus em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todos. E Tiago lança essa condenação contra o orgulho, contra a soberba, contra as riquezas mal adquiridas, contra as riquezas mal utilizadas. Ele não está dizendo que você tem que abrir mão dos seus bens e sair socorrendo todo mundo. Ele está dizendo que aquele que reconhece que foi alvo da misericórdia e da graça de Deus, ele deve, na sua vida, de alguma forma, expressar isso. Não é uma questão de responsabilizar-se por todos os males do mundo. É uma questão de permitir que os dons e talentos dados gratuitamente por Deus sejam utilizados para a edificação, para a santificação e também para os cuidados mínimos de todos. A quem muito é dado, também muito mais será exigido. Essa trajetória aqui do que foi profetizado, do que foi contemplado por Davi, do que foi experimentado por Ruth e Noemi nos seus dias, ao confiarem em Deus, tendo Boaz aqui como a figura do seu resgatador, aquele que as redimiu, e atentando sobre o fato de que Deus é justo e que Deus julgará a todos e que o julgamento de Deus começa pela casa, pelos domésticos da fé. As pessoas estão preocupadas com o juízo, falando dos outros, porque vai sofrer, porque fulano vai para o inferno, isso e aquilo. Quando a Bíblia declara que o julgamento de Deus começa pelos domésticos, pela própria casa, pela própria família. Acho que Deus não colocará em ordem a casa dele primeiro? A igreja também pode e passa
por momentos de julgamento, de juízo, e o juízo de Deus com a sua severidade, conforme narrado, declarado pela palavra de Deus. Jesus Cristo, no Evangelho de João, depois, quando ele estava se despedindo dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele esperou que Judas saísse e ele declarou o seguinte, é João 13, do 31 ao 35. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Graças a Deus pela sua palavra. Os ensinamentos de Cristo Jesus não são propriamente uma novidade. Esse texto, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, são a essência, são o espírito da legislação de Moisés. E Jesus, quando ensina a legislação de Moisés, aplicando-a para a vida dele, dos discípulos e da população em geral, ele se preocupa em resgatar na revelação, na palavra de Deus, a essência, o fio condutor que possibilita a interpretação da legislação. E esse é o fundamento. E esse é o fundamento. O comprometimento, o compromisso, o auxílio mútuo, o apoio mútuo, a disposição de considerar as necessidades do outro, até mesmo como prioridade em relação a si mesmo. Esse é o mandamento dado por Cristo Jesus, porque ele é a expressão máxima do amor de Deus para com a humanidade. Jesus não andou por aí abraçando, beijando, Deus te ama, eu te amo. Jesus expressou esse compromisso de preocupação com o próximo através do seu ministério. A pessoa estava doente, ele curava. Os endemoniados eram libertados, atormentados pelos espíritos, os aflitos, os enlouquecidos, eles encontraram a cura em Cristo Jesus. Eles encontraram a paz, eles encontraram a alegria, eles reencontraram ânimo e propósito para a vida. O amor de Deus se expressa, se revela na pessoa bendita de Cristo Jesus e no fato de que ele é o resgatador, ele é o nosso resgatador. É o que nos liberta da opressão do pecado, da condenação, da morte, permitindo que em nossos corações cresça dia após dia a certeza da vida eterna. Mas esse mandamento se expressa em termos práticos. Tiago, depois, quando fala da religião, da espiritualidade, né, essas perguntas, mas qual é o melhor rito religioso? Qual é a melhor teologia? Qual tipo de cerimônia deve ser adotado? Qual o modelo de sermão? Tiago é aquele que fala, a religião pura e sem pecado é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, atender às necessidades dos necessitados, tá? Se é no templo gigantesco, se é no templo incrível, se é no templo simples, não importa. Se é na casa, se é na praça, não é essa a questão. A religião pura e verdadeira é permitir, você, permitirmos que os dons e talentos a nós conferidos por Deus gratuitamente sejam utilizados para o enriquecimento dos outros, quer seja um enriquecimento material ou espiritual. Quem há muito foi dado, muito lhe é exigido, e o viver de forma egoísta, pensando única e exclusivamente em si, pode sim nos colocar debaixo da ira de Deus, conforme se revela Tiago.
Que Deus Todo-Poderoso te abençoe.